Eu vi muita gente falando sobre leis de incentivo sem saber o que é uma lei de incentivo. As pessoas não pesquisam sobre para poder discutir. Então, a minha maior dificuldade foi ter acesso a oportunidades de personagens e a produções que realmente fossem relevantes, né, para a história, que não tivesse estereótipos, enfim. Na minha opinião, não existe só uma desvalorização do cinema brasileiro. Existe uma desvalorização da cultura brasileira no geral. Eu assisti um ótimo, mas eu não me lembro o nome. E eu procuro ver, porque eu acho que a divulgação do cinema nacional é muito curta. Eu não sei bem como funciona esse blockbuster, não sei como pronuncia isso. Enfim, esses cinemas que vêm do exterior e que abrem de longa escala. Então eles vêm, eu acho a maioria dos filmes uma porcaria e eles sobrepõem ao cinema nacional. Eu não consumo muito filmes nacionais, mas esse específico eu gostei. É uma da minha coleção favorita nacional, seria Minha Mãe é uma Peça. Sei de cinema, tudo e tal, mas a família Netflix entrou, a Prime entrou, a Amazon é a mesma coisa também. A maioria do pessoal parou de comprar DVD, parou de comprar essas coisas, parou de ir no cinema pra ficar, né? Preferia assistir dentro de casa, uma coisa mais assim, entendeu? Eu acho que é um dos motivos porque deve ter sido valorizado. Eu já tive locadora de vídeo, então eu sou suspeito de falar porque eu comprava todo qualquer tipo de filme, né? Mas o cinema brasileiro faz tempo que eu não vejo. De acordo com a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, o público das obras cinematográficas brasileiras foi de 4,5 milhões de pessoas em 2022 para 2,94 milhões em 2023, uma queda de 27,4%. Já a renda caiu de 71,38 milhões para 52,77 milhões de reais no período, uma baixa de 26%. Enquanto isso, o painel da Ancine aponta o saldo positivo para os filmes estrangeiros. Pare e reflita por um instante. Qual foi a última vez que você foi ao cinema para assistir um filme brasileiro por livre e espontânea vontade? Existe uma desvalorização do cinema brasileiro, acho que primeiro porque socialmente as estruturas de investimento que a gente tem no nosso país não funcionam como deveria, não são tão efetivas quanto deveriam e poderiam. Então eu acho que politicamente isso é algo que a gente precisa buscar cada vez mais aprimorar no nosso sistema político mesmo, assim, como os políticos em que a gente vota valorizam o cinema nacional. E acho que sobretudo por uma questão cultural também, a gente não é um povo que gosta muito de si, né? Os brasileiros tendem a não gostar muito das histórias brasileiras e sempre com muito preconceito e por vezes até desprezo. Então eu acho que culturalmente é importante que a gente se torne menos vira-lata e um povo menos colonizado. Historicamente somos, mas a gente pode mudar isso a partir da nossa perspectiva enquanto sociedade e passar a valorizar mais o que nós temos aqui, né? Eu acho que as pessoas assistem pouco cinema nacional, não só assistem como falam muito mal e desprezam. Então eu acho que é muito importante que a gente mude a nossa perspectiva antes de tudo e passe a valorizar e genuinamente se interessar mais pelas nossas próprias histórias antes de se interessar pelas histórias de outros países, né? Então acho que é por aí. Além dos vários aspectos citados, existe um complexo de inferioridade, conhecido também como o popular termo Síndrome de Vira-Lata, que rodeia sobre o Brasil desde que os portugueses chegaram aqui. Afinal, o discurso de que o cinema brasileiro é ruim não nasceu da noite para o dia. Foi preciso um longo e deteriorante processo de apagamento da cultura nacional, que foi substituída por um estrangeirismo agressivo.
que colocou na cabeça de muita gente que cinema de verdade só se faz lá fora. A ausência de mais projetos, iniciativas culturais e investimentos no setor audiovisual brasileiro continua afastando as pessoas das salas de cinema. Uma perda que não afeta somente a riqueza de projetos que circulam no mercado interno, mas que também impede com que muita gente entre em contato com suas próprias origens, através de uma arte tão identificável como o cinema. Eita, coitado! Que frio que é, larga de ser frouxo, rapaz. Tá quentinho. Esse corpo não é seu! Eu sei, o corpo é meu! Você vai acabar comigo. Garçom, traz mais uma breja. A Clarice tá aí. Pronto, Marcelina, tá de banho tomado, vambora! Teu pai tá... Combinado, tá... Eu tô te pedindo me ajuda. Não vou fazer isso. Pelo amor de Deus, eu preciso que você seja gay. Não vou fazer isso, não. Eu vou embora, eu vou. A Jane precisa acreditar que você é um Vine, senão tudo vai procurar. Eu não vou. Já chegou? Ele já tá aí? Aquilo é a personificação da visão que eu tenho de cinema nacional. Assim, é muito engraçado porque no Brasil a gente tem muito forte a comédia, né? Eu acho que um dos poucos países que sabe fazer comédia tão bem é o Brasil. Assim, a comédia aqui é sensacional. E Minha Mãe é uma Peça, principalmente por ter o Paulo Gustavo, assim, foi uma grande perda, inclusive. É uma obra-prima que todo mundo tem que assistir, é muito bom. Hoje em dia nós pensamos a questão da comédia. Então você atrai muita plateia por conta da comédia, porque as pessoas querem rir, querem se divertir, estão cansadas de repente das notícias, né, do dia a dia, de desgraça, das coisas ruins que acontecem no mundo. Então eu vou lá no cinema assistir a comédia, o que não tem nada de errado com isso, mas nesse fundo o que acontece, a bilheteria toda se volta para a comédia, porque aí todo mundo só começa a fazer comédia, né? Então há um pouco essa segmentação, esse rumo que o cinema vai tomando e vai buscando o que dá certo, né? Que é uma pena, porque nós temos vários filmes bons e que infelizmente não se projetam, não vingam por conta dessa questão, entre aspas, aí, segmentação do mercado. Se um ranking dos 20 filmes mais assistidos do país entre 2022 e 2023 constam apenas produções internacionais, é nítido que alguma coisa muito errada vem acontecendo nos últimos tempos. É perceptível um aumento considerável no preço de ingressos de cinema nas principais locações do país. Tal contexto adiciona mais uma camada de complexidade no cinema brasileiro, já que não basta apenas incentivar a população a consumir esse tipo de produção cultural, se não existem iniciativas que coloquem o público de baixa renda dentro das salas de cinema. Claro, com preços justos e ações gratuitas. Cara, a publicidade ela é muito responsável, porque ela é o que vai fazer o produto chegar até a pessoa. Então, se você não fizer muito bem feito, respeitando a todos, cara, não vai chegar no público que você quer atingir. A gente sabe que, pelo menos a meu ver, a publicidade ela já faz um estudo muito grande antes para saber quais são os melhores caminhos para chegar até o público. Porém, se ela não for muito bem estudada, muito bem feita, não vai chegar ao público. Talvez isso seja um pouco de culpa de quem quer alcançar aquelas pessoas que não têm contato com a cultura, por exemplo. Então a publicidade dentro do cinema tem essa responsabilidade. Como que eu vou alcançar aquela pessoa para que ela tenha acesso àquele filme? É a compra do ingresso, sabe? É aquele primeiro contato. Então a publicidade vai chegar até ele, a meu ver, e para que ele assista o filme, para que ele vá ver o filme, para que ele vá acompanhar um streaming, vá ver uma série, etc. Como você vai soltar isso? Tanto que eu vejo trailer de filme até com um pouco bastante publicitário. Porque é aquele pedacinho que você vai assistir que vai te pegar para você poder assistir algum filme. Ou alguma série, ou algum produto, né? Final. A publicidade é um comércio puro. A publicidade ela tem que vender. A publicidade é isso, é vender. Aonde eu vou investir, aonde eu vou colocar o meu dinheiro para me trazer um retorno imediato, onde eu possa realmente vender o meu produto. Então a publicidade ela não está muito atrelada, preocupada se é um filme conceitual, se é um filme interessante, que vai causar uma reflexão ou uma boa impressão no final para o meu consumidor, até porque ela não vai interligar o produto dela com o filme, ela não vai fazer essa mistificação. Quando ela tem algum ator, por exemplo, de renome, algum
alguma coisa interessante para ela que seja comercial, ela vai colocar isso de forma subliminar. Então, por exemplo, uma cerveja atrás do Stallone, quando eu estava num bar no Brasil, um cartaz da cerveja já remete a essa, olha, a cerveja tal, né? Ou no próprio Kill Bill, quando ela vem com a caixa da DHL entregando alguma coisa, né? Ou o próprio Tom Hanks no filme O Náufrago, que ele usa, que é um filme inteiro sobre a FedEx, né? Sobre a transportadora. Então, ou ela entra realmente como a patrocinadora do filme e expõe realmente a marca dela ali o tempo todo, né? De uma forma subjetiva, mais interessante, contando a história, ou ela realmente prefere de repente ficar por fora, porque aquilo talvez não traga um retorno tão interessante assim para ela. Então, ou seja, resumo da ópera, eu acho que a publicidade ela tem um outro caminho que seria muito interessante, que é a de patrocinar pessoas carentes, pessoas que não têm condições, pessoas que não conseguem pagar R$80 no ingresso, ter essa experiência a partir do produto dela. Isso seria muito mais motivacional, isso seria muito mais interessante e plausível para o cinema brasileiro e para a construção de uma sociedade que vai pensar em uma reflexão, do que só simplesmente colocar o nome da sua empresa dentro de um filme. De um grande investimento. E em grande maioria, não sempre, mas a grande maioria, para ter esse investimento, você tem ali um aporte de grandes empresas, grandes distribuidoras, enfim. E o pensamento padrão desses grandes que vão injetar o financiamento de que tem que ter um rosto que seja global, tem que ter um rosto que seja mais conhecido, enfim, tem esse pensamento, né, nesse pensamento de que vai atrair público, enfim. E Cidade de Deus é um filme que mostra justamente o oposto. Você tem Matheus Nastergalli, que naquela época não era conhecido, e você tem um monte de atores negros maravilhosos, gente até que nem tinha nunca feito nada. E você tem uma bilheteria, uma das maiores bilheterias do cinema nacional. E o único filme, se eu não me engano, acho que é o único filme brasileiro que concorreu ao Oscar na função de melhor direção. Enfim, teve outras funções ali também que agora não estou me lembrando. Enfim, então você vê um filme que chega até o mercado internacional de forma muito potente, ficou em cartaz, inclusive nos Estados Unidos, né? Tem uma história que ele chegou a ficar em cartaz nos Estados Unidos e quebrando um paradigma do pensamento padrão do mercado nacional. Então, por isso que eu citei. Você é negro, 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 você é negro! Eu não sou negro, eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca. Totalmente, né? Você vê um mercado não só racista, mas também machista. Não sou eu que falo isso, são os números. Se a gente for olhar pesquisas que falam a respeito, você vê ali filmes que estrearam no cinema, que são nacionais, por exemplo, não chega a 2%, né, que seja dirigido por mulheres negras, ou que seja dirigido por mulheres também, tem uma porcentagem muito menor do que filmes que são produzidos ou dirigidos por homens brancos. Então, e a mesma coisa vale para personagens, né, para funções ali de liderança na equipe. Enfim, acho que eu posso terminar essa resposta fazendo uma pergunta e aí deixando a reflexão. Qual o último filme que você assistiu que tinha ali estampado no cartaz a imagem de uma mulher preta retinta? Nacional, filme. Diante desse cenário preocupante, você pode então até pensar: se as pessoas não estão assistindo aos longas brasileiros nos cinemas, então deve ser porque não há tantas produções originais estreando nas telonas.
Bom, errado. 161 filmes nacionais foram exibidos, segundo dados do Filme B, durante o ano de 2023. O problema é que, mais uma vez, eles foram pisoteados por lançamentos estrangeiros, uma vez que só se agrava com o descaso que a cota de tela vem recebendo do governo brasileiro. O mais trágico de toda a situação é que o debate envolvendo a ausência de filmes nacionais em salas de cinema não é algo novo. A cota de tela, por exemplo, foi criada em 1932, o que mostra como essa discussão vem se arrastando há décadas, com algumas melhoras, mas sem medidas que de fato fomentam projetos no setor audiovisual nacional. O cinema nacional segue emaranhado em nós complexos que apresentam problemas como a ausência de políticas públicas assertivas, elitismo e até um complexo de inferioridade. Mas por que, mesmo diante de uma notável ascensão, o cinema brasileiro é tão desvalorizado dentro do próprio território? Não dá para negar que o cinema feito pelos Estados Unidos segue apagando filmes nacionais do circuito de exibições em salas de cinema. Só para ter uma ideia de como a situação se encontra crítica no momento, coletados pelo Sistema de Controle de Bilheteria sob a regulamentação da Ancine, apenas 1,4% dos brasileiros que frequentam salas de cinema até agosto de 2023 é dedicado à exibição de filmes nacionais. O resto, 98,6%, foram às salas de cinema para assistir às produções feitas na gringa. Eu sou do BOPE, da tropa de elite da Polícia Militar. O nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra na favela. E a nossa farda não é azul, parceiro. É preta. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus! DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Afinal, você consome que tipo?